Ele já está conosco, Alexandre Arce, nosso colunista de todas as terças-feiras. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Seja muito farta de informação, porque hoje o assunto é muito interessante. Eu gosto, hein? Falar sobre viagem é muito bom. É Então uma vamos maravilha. entender ali as maneiras mais baratas de fazer isso, principalmente para viagens para o exterior. Então vamos nessa. Muita gente aí com férias já programadas para este ano, viagens internacionais organizadas ou em vias de serem planejadas, e fica sempre aquela dúvida, né? Qual que é a melhor opção para gastar no exterior? É espécie, é cartão de crédito, é conta internacional? São tantas opções que as pessoas muitas vezes se perdem. A partir de 2021, o governo federal ele sancionou uma lei que mudou um pouco a questão cambial, trazendo mais facilidade, principalmente para o turismo. E isso facilita muito. Hoje a gente percebe que grande parte das pessoas que vão viajar ficam muitas vezes em dúvida. Então, acho que o patamar hoje nosso, da nossa conversa, é justamente trazer o que tem de vantagem, o que tem de desvantagem. Logicamente, não existe o melhor método, você tem que entender um pouquinho o seu perfil, mas vamos descrever o que existe e o que tem de mais barato e mais vantajoso. Vamos lá, a gente começa então pelo dinheiro em espécie, né? Muita gente prefere ali sacar, comprar dólares, euros, pesos e levar bolos e mais bolos de dinheiro para as viagens. E aí? É verdade, tem que tomar cuidado, né? Não pode. Aqui em Brasília é um perigo andar com muito, muito dinheiro. Mas é isso. Antigamente as pessoas tinham isso como costume, principalmente para fugir da tributação do IOF. Anteriormente a gente tinha quase dois modelos, na verdade três modelos. A gente tinha o dinheiro, a gente tinha o cartão de crédito e a gente tinha ali aqueles travel check que você, né, fazia uma antecipação via instituição bancária. E as pessoas buscavam a parte do espécie porque você paga uma tributação menor. Mas traz um grande desconforto, primeiro, como você mesmo falou, pelo volume e pela centralização do risco. As pessoas tinham medo ali, onde que eu vou deixar? Eu deixo no hotel, eu deixo comigo, mas se deixar comigo eu posso ter um risco de ser roubado. A mesma coisa deixando, né, fora aqui do meu controle. Então, assim, ele era mais barato e tinha um risco maior. Mas a gente tem outras opções. Acho que faz sentido sempre ter um pouco de espécie. Em Para determinados garantir. lugares você tem ali uma dificuldade ali de utilizar, hoje cada vez menos, né? Cada vez mais fácil ali utilizar as metodologias mais tecnológicas, mas mesmo assim eu acho que faz sentido ter um pouquinho de espécie. Mas não sendo ali o carro-chefe hoje para suas viagens. Muito bem, aí a gente chega ao cartão de crédito. Muitas pessoas, inclusive, encomendam, recebem cartões novos especificamente para uma viagem internacional. Ele por muito tempo, né, foi uma opção, quase uma das principais opções das viagens, até porque você não tinha outras maneiras. Ele é muito mais prático, né, se centraliza todo o recurso ali dentro de um plástico, né, de um cartão de crédito. Normalmente as pessoas, né, visualizam, "Opa, eu vou utilizar nessa viagem, já vou acumular milhas, cashbacks para as próximas viagens, mas ele tem alguma parte ali que não é tão favorável ao viajante. Primeiro delas, a gente tem a parte da tributação. O IOF, a partir de 2022, ele está diminuindo 1% a cada ano, então era 6,38, esse ano ele está em 4,38. Ainda impacta bastante quando você faz essa sua conta. Ah, quanto eu vou gastar ou quanto eu tenho a perspectiva de gasto. Quando eu faço essa multiplicação pelo IOF, ainda traz ali um valor ali tão meio desconfortável comparado a outras opções do mercado. E também tem a questão da conversão. Quando a gente fala do spread bancário, poucas pessoas, né, entendem, mas muita gente ouve. É a diferença que o banco cobra da tarifa real do dólar para fazer essa conversão, né, para nós que utilizamos o dólar gastando em real. E normalmente é um pouco mais cara que o próprio mercado. E aí, quando você faz a somatização de uma tributação maior, somatizando com o spread bancário, essa diferença maior, acaba também você gastando um pouco mais uma vez, fazendo comparações atuais com modelos, né, que a gente consegue hoje ter um custo um pouco menor. Muito bem, aí a gente vai para a conta digital internacional, hoje muito, muito difundida aí, muita gente cria essas contas antes de viajar, vai com tudo ali na mão,
Prós e contras, Alexandre. Vamos lá. Como você falou, nesses últimos tempos a gente percebeu um crescimento muito grande dessas contas internacionais. O que seria essa conta? Anteriormente, as pessoas que queriam poder ter uma cotação de dólar um pouco mais confortável e não ter essa questão do IOF, eles abriam conta no exterior. Então, eu vou muito para os Estados Unidos, abri uma conta num banco americano. Mas tinha toda a responsabilidade e complexibilidade na época de fazer uma declaração de imposto, se acontecesse alguma coisa na conta, eu tinha que entrar em contato, ou seja, era um patamar mais complexo, por isso poucas pessoas utilizavam isso. Com o advento da conta internacional digital, passou-se a ter as mesmas vantagens, mas com mais facilidade. A gente está falando de regras brasileiras. Sim. Então, o que seria essa conta internacional e multimoeda? É uma conta da qual você faz a conversão do real para a moeda que você tem interesse de utilização. Normalmente, a cotação, o spread bancário, essa diferença, né, de cotação, é mais vantajosa para o investidor e é sempre importante a autorresponsabilidade. Fazer a cotação, olhar, hoje a tecnologia nos permite fazer ali, comparações de maneira super rápida. Então, acho que faz sentido. Qual caso ou qual banco internacional hoje tem apresentado a menor taxa desse spread bancário? E aí você vai pagar um pouco menos para fazer essa conversão. Isso facilita muito, porque ele funciona como um cartão de débito. O dinheiro que eu tenho, né, colocado nessa conta, eu consigo utilizá-lo de maneira super simples e intuitiva. Normalmente alguma bandeira internacional, Visa, Mastercard, enfim, essas que trazem uma certa facilidade de uso, então eu uso como se fosse um cartão de débito. Eu coloquei lá $1.000, eu consigo, utilizando, né, na máquina de débito, de maneira super simples e intuitiva. O que traz de vantagens essa modelagem? Justamente é a questão tributária, ela passa a ser a mesma da espécie, né, de moeda em espécie, 1.1, e a facilidade muitas vezes de colocar mais dinheiro. Hoje, o Brasil, né, tomou frente aí dessa facilidade através do Pix, e através do Pix muitas vezes você consegue colocar mais dinheiro para trazer ali uma viagem super confortável. Qual a parte ruim? Ter muito cuidado. Sempre que a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender qual é a instituição que está fazendo isso para evitar aquele tão famoso e trágico golpe financeiro. Então, ter entendimento, olhar ali o ranking, né, de segurança dessa instituição para ver se eu estou colocando na melhor casa. E como sempre, Alexandre, acho que aqui vale também pelo que você nos explica, é a importância de você pesquisar e entender o que vai se adequar melhor aos seus planos, à sua viagem, a quanto você vai gastar, quanto tempo você vai passar fora, de quanto dinheiro você vai precisar, para entender como que você divide essa equação ou mesmo qual que é a modalidade que você tem que abraçar. O planejamento e quase todas as colunas, a gente repete essa palavra, ela é fundamental para qualquer coisa. Então, quando eu faço o planejamento da minha viagem, eu vou primeiro fazer as comparações. As pessoas falam, quando comprar e fazer essa mudança cambial? Se a gente tivesse uma bola de cristal, facilitaria bastante. Sim. Mas por isso a gente tem sempre a regra, vai comprando durante o período que antecipa a sua viagem. Quando você perceber que a moeda caiu mais fortemente, compre mais um pouco, mas não tem ali um patamar de definição, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano. Não, acho que você fazer um preço médio da sua moeda vai te trazer sempre muito mais conforto. E mais uma vez, o planejamento você vai entender quanto eu preciso levar de espécie, quando eu vou colocar no meu cartão internacional. E isso te facilita bastante, um pouquinho divergente ou diferente do cartão de crédito, você define o limite. Quando você tem um cartão, você tem um limite um pouco maior que o banco te privilegia, mas se você não tem cuidado ou se você não tem um planejamento, né, definido de maneira ali simples e visual, muitas vezes você chega aqui pensando que só divertiu e aí cria-se um grande problema, que é uma fatura ser paga e se você não tem, entra naquele processo de dívida. Palavra da qual a gente não gosta de falar, que tenho certeza que todos os nossos ouvintes já superaram isso. Isso, Alexandre, obrigada por hoje, boa semana, até a próxima terça. Eu que agradeço, viajar é bom, cuidar de dinheiro é bom, então a gente tem que trazer sempre muita cor para o nosso dinheiro.